O texto diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Graças a Deus, irmãos. Esse texto aqui, nele nós encontramos logo de início uma imagem de uma competição esportiva daquela época, né? Então isso era comum na época, que acontecesse essas competições em algum estádio, em alguma arena, e havia esses jogos esportivos, e havia também espectadores, a torcida, né? Como nós temos torcida, hoje não tem mais torcida, né? Não dá para ter, né? Mas em tempo normal a torcida, num jogo de futebol, por exemplo, em qualquer competição, e ali também havia, são os espectadores que ficavam ali assistindo e torcendo, talvez por algum atleta ou um grupo de atletas, né? Então é usado aqui nessa figura para comparar a caminhada cristã, a vida cristã. Aqui é comparada a uma corrida. E uma corrida, pelo que se entende aqui, aquela corrida de uma longa distância, né? Como uma maratona, alguma coisa assim. Então o escritor desta carta aos Hebreus, que eram judeus convertidos, que estavam passando por perseguição, né? Ele fez uso dessa imagem para comparar então essa jornada cristã, essa caminhada cristã. Só que aqui ele fala que estamos, aqueles irmãos para quem ele escreveu e agora se aplica a nós, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então ele diz que os espectadores, de certa forma, não eram espectadores, mas a torcida em si, né? Que encorajava, que estimulava na época aqueles atletas, agora esse estímulo, esse encorajamento não está vindo aos cristãos, no caso aqueles que estavam sendo perseguidos e a nós também, por espectadores, uma torcida física, né, de pessoas presentes fisicamente. Mas ele fala sobre a história. Na verdade, essa nuvem de testemunhas, ela se constitui de fiéis servos e servas de Deus do passado, de suas histórias, de seus testemunhos de vida, da sua fidelidade, que é narrada nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, e aqui Hebreus faz menção ao Antigo Testamento, em Hebreus capítulo 11, no capítulo anterior, mas também aqueles para nós do Novo Testamento. Então, assim como numa competição havia esse incentivo, também nós somos, sim, encorajados pela vida desses homens e dessas mulheres cujas histórias estão na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Nós somos incentivados, irmãos, por esses testemunhos, por essas histórias de vida, à obediência a Deus. Somos incentivados à oração, a buscar a face de Deus, a crescer na comunhão com Deus. Nós somos impulsionados por esses testemunhos, por essas histórias, por esses relatos da Bíblia, tá? A vencer obstáculos, a nos dispormos a servir o nosso Deus. Amém? Nos encorajam. E por isso nós temos que pensar na importância de ler esses relatos, ou de ouvir, de conhecê-los, de ler a Bíblia, ou de ouvir a leitura da Bíblia. Aqui em Hebreus fala que essas pessoas que são
que servem de encorajamento para nós agora. Diz que pela fé, capítulo 11 de Hebreus fala isso, elas conquistaram reinos, praticaram a justiça, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se pessoas poderosas na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros e até bem maiores, mas também outras, por essa mesma fé, testemunharam, glorificando a Deus, sendo torturados, açoitados, mas não negando sua fé. Outros enfrentaram zombaria, outros foram acorrentados e presos, outros apedrejados, outros até cerrados ao meio, outros mortos pela espada. E o texto diz que o mundo não era digno deles. Esses são as testemunhas, nuvem de testemunhas, que nos encorajam hoje. Por isso, o ler e ouvir a palavra de Deus, irmãos, tem muita importância para nós. É uma pena que hoje em dia muitos cristãos, verdadeiros cristãos até, são tão negligentes na leitura da palavra de Deus. Eles encontram tempo para tudo, menos para se alimentar devidamente, para alimentar sua alma, sua fé, sua comunhão com o Senhor, através de uma leitura zelosa, dedicada da palavra de Deus. Como está isso em sua vida? Como está isso em sua vida? Por isso que nós insistimos, irmãos. Por quê? O testemunho desses homens e dessas mulheres relatados na palavra de Deus nos animam, nos estimulam. Eles nos animam de uma forma muito mais poderosa do que uma torcida anima um time no jogo de futebol. É muito mais, o poder é muito maior, a glória é uma coisa tremenda, irmãos. Nós insistimos para que vocês leiam a Bíblia, irmãos, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Insistimos mesmo, tá? Para que você se alimente, como uma dieta, né? Pense em alguém, tá? Que está em recuperação, um paciente em recuperação, e tem lá um cuidador, que sabe que essa pessoa precisa se fortalecer. Então ele tem uma dieta, está estabelecida ali pelo médico, esse cuidador, então vai fazer tudo possível para que essa pessoa se alimente, né, corretamente, mesmo que ela não tenha muito apetite, né, mas vai incentivá-la, estimular, porque sabe que isso é vital para a sua recuperação. A leitura desta palavra é vital, irmãos, para a nossa vida cristã, para a nossa fé em Cristo, nosso fortalecimento espiritual. Não podemos negligenciar a leitura da palavra, pois aqui nós temos, sim, uma nuvem de testemunhas, né? E estamos rodeados por ela, nessa nossa jornada, nessa nossa corrida, como a Bíblia fala aqui, compara a vida cristã a uma corrida. 1 Coríntios 9, versículo 24 a 25, eu vou ler agora. Há um texto que o apóstolo Paulo usa também como comparação para a vida cristã. Acho que eu... Vamos lá. Diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Competição de novo, né? Uma competição esportiva. Corram, ele diz, de tal modo que alcancem o prêmio. Para nós isso, irmãos. Há um prêmio nos aguardando. Há uma recompensa, um galardão. Corram de tal forma, de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, olha só, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém?
Eles então suportam um treinamento rigoroso. O irmão sabe, querido irmão, que também nós somos exortados pela palavra de Deus. E mesmo esse texto dá esta ideia, pelo fato de sermos atletas espirituais, né? Somos exortados a treinarmos. Um atleta não precisa de treino, não precisa de instrução. Lembra você falou sobre um coração ensinável, né, Alexandre? Precisamos ser instruídos, irmãos, ter um coração ensinável, para aprender, para ser instruído, como correr, como permanecer nessa corrida firme. Há instrução na palavra de Deus, há instrução num culto, há instrução na igreja, há instrução numa célula, há instrução para nós. Também há exercícios espirituais que nos ajudam. A palavra, como eu já disse, a leitura da palavra, a oração, ou o jejum, ou a comunhão com os irmãos. Agora o contato é mais virtual, né? Ou em distância, né? Com uma certa distância. Mas essa comunhão são exercícios espirituais que nós precisamos deles para o fortalecimento de nossa fé, de nossa alma, para que tenhamos vigor para permanecer nessa corrida tão gloriosa, que é o andar com Jesus Cristo nesta vida, andar no caminho do Senhor. O texto então nos diz que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E aí continua: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livremo-nos, diz aqui, deixemos, né? Vamos abandonar essas coisas. E aqui fala tanto de coisas que nos atrapalham e também do pecado que nos envolve. Então, vamos pensar no atleta novamente, tá? Você pense num atleta. Ele podia, um atleta hoje, tá? Se você é alguém que vai correr, tá? É um corredor, seja longa distância, ou não sei como dar o nome, né? Aquele que corre uma curta distância, dá um nome para isso, né? Teria sentido você correr de chinelo, Mateus? Você acha que daria certo, Ed? A pessoa quer ganhar uma corrida e vai correr de chinelo. Ele pode até tropeçar e ficar lá no chão, né? Se quebrar todo ali, porque não é correto. Agora, o chinelo em si, ele é algo assim prejudicial? Fora de uma corrida? É algo nocivo? Não, é algo útil, não é? Chinelo. Todos nós usamos chinelo. Mas nesse caso, ele se torna algo prejudicial. Ele atrapalha aqui. Aqui ele atrapalha. Imagine uma corrida para senhoras, para moças. Aí você é convidada para correr. Você não, eu vou, a Bruna, né? Eu vou correr. Aí você vai de vestido longo para a corrida. Será que você vai alcançar? Não vai conseguir, talvez, nem sair do lugar, né? Dar um passo. Porque, mas o vestido longo é ruim? Não é um traje correto? Não. É algo prejudicial? Não. Mas nesse caso, atrapalha e é prejudicial. Então, há certas coisas em nossa vida, por isso tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há certas coisas em nossas vidas, irmãos, que não são erradas em si mesmos, mas na nossa corrida, no nosso desenvolvimento espiritual, nosso crescimento, há momentos, ou talvez até toda a vida, e às vezes há momentos que elas vão nos atrapalhar. Então elas têm que ser removidas da nossa vida, porque nos atrapalham. Vamos pensar em algumas coisas práticas. Eu não vejo que seja errado você assistir um jogo na televisão. Os irmãos acham errado? Eu não acho errado, né? Você está vendo um jogo, mas você é um torcedor, então, daqueles fanáticos, né? E o seu time, seja ele qual for, geralmente agora na televisão parece que é mais Palmeiras, né? Que dá, né? É do Corinthians, Palmeiras, né? Pessoal aí, Santos, assim, não tem muita... né? Mas Palmeiras, Corinthians, geralmente os jogos são mais essas torcidas, né? Flamengo. Então você é um torcedor, vamos supor, lá do Palmeiras, né? E toda vez hoje tem jogo do Palmeiras, e aí você é tão, né, apegado
que você sabe que naquele momento há um culto acontecendo na quarta-feira, no meu caso agora. Aí você diz, não, hoje não vou para o culto não. Mas por que? Você está doente? Não. Está muito cansado? Não. É porque hoje tem jogo do Palmeiras. Se tornou algo prejudicial. Algo que é lícito, mas não convém, pelo menos naquele momento. Não está entendendo? Em nossa vida, muitas coisas. O uso do celular. Dependendo da forma como nós usamos o nosso celular, pode se tornar um peso para nós nessa corrida. Algo que nos prejudique nessa corrida. Dependendo da maneira como nós usamos, tá? Até mesmo, irmãos, o trabalho é algo prejudicial, nocivo não, o trabalho é algo nobre, não é isso? Trabalhamos, né? Cada um trabalha, tem seu trabalho para ganhar o seu pão, sustentar a sua família, é algo nobre. Mas você pensa em alguém bem ganancioso, quer ficar rico, quer ganhar muito dinheiro, conseguir muitos bens, e ele então torna o trabalho uma obsessão, e não descansa, e nem dá tempo para a família, e não tem tempo para nada. O que vai acontecer com essa pessoa? Talvez perca a família, talvez fique doente. O trabalho é um mal em si? Não é. Mas nesse caso, se tornou algo prejudicial. Não o trabalho, mas a forma como ele se relacionou com o seu trabalho. Os irmãos estão entendendo essas coisas? Amém, irmãos? Então, o texto fala, livremos-nos de tudo, qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa lícita até, mas que está nos atrapalhando, ou seja, num determinado momento, ou mesmo na carreira toda de nossa vida, está nos atrapalhando. Devemos então nos livrar. Mas também o texto fala que não só de coisas lícitas que nos atrapalham, mas devemos nos livrar principalmente do pecado que nos envolve. E isso é muito importante aqui, do pecado que nos envolve. Essa palavra envolve, segundo os estudiosos, né, do texto original, ela traz uma ideia de uma teia, né, que nos prende, de uma rede que nos prende, e também até mesmo de algo pegajoso que gruda e é difícil de remover. Então dá para ter uma ideia desse envolvimento, como ele é agressivo, né? Como ele é forte. Tá? Então ele diz, olha, vamos nos livrar do pecado que nos envolve, ainda que ele seja algo difícil, que grude, mas é possível, muito possível, pela graça de Cristo, nos livrarmos dele. Amém? Lancem fora. O texto de Efésios, Colossenses, se você puder colocar Colossenses, não sei se dá, 8:31, ele fala, 8:31, ele fala sobre isso. Eu vou ler para os irmãos aqui. Antes do, pode colocar só 8:31, 8:33, desculpe, oh meu Deus, onde eu tirei? É Colossenses 3, 8 e 31, Colossenses 3, versículo 8 e versículo 31, pode colocar só o 31, Colossenses 3, 31, e eu vou colocar aqui, vou ler para os irmãos o versículo 8. Versículo 8 diz assim, mas agora, desculpe, eu me enganei aqui, moça. Colossenses 3, 8, apenas o 8 agora, vou ler apenas o 8. Não tem Colossenses 3, 31, está em Efésios, né? O texto que eu ia ler. Desculpem aqui, eu borrei aqui minha anotação. Colossenses, então, 3:8. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Aí fala do pecado. Abandonem, lancem fora, tá? Joguem fora isso. Ira, indignação. Essa indignação não é indignação no sentido mal, tá? Se fosse uma amargura que fica roendo você, algo assim. Maldade, toda espécie de maldade. Maledicência, falar da vida alheia, criticar, né, o próximo.
e linguagem indecente. Ele vai continuando: não minto, a mentira também, não minto uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, lançaram fora essa ideia com suas práticas. Esse despir-se, esse lançar fora, esse livrar-se daquilo que nos envolve. E a maledicência pode nos envolver, assim como a ira, a indignação, a maldade, a linguagem indecente, a mentira. Livremos-nos dessas coisas, diz a palavra de Deus. Agora Efésios, capítulo 4, há outro texto, e aí sim tem o 31, 4, 22, eu vou ler, e também o 31. Tá? Efésios 4, 22 diz que quanto à antiga maneira de viver, olha só, vocês foram ensinados a despir-se, que é tirar, jogar fora, lançar fora, tirar essa roupa, deixar de lado. Tá? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da natureza pecaminosa, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram ensinados a isso. O versículo agora 31. Livrem-se de toda amargura, olha só, indignação, ira, gritaria e calúnia. Essa gritaria, aquela gritaria com rancor, ou expressão de ódio, de fúria, bem como de toda maldade. E há muitos textos na Bíblia, irmãos, que falam de coisas que devemos tirar de nossa vida, lançar fora de nossa vida, porque não dá certo nessa corrida, tá? Ter essas coisas em nossa vida. Tem uma aguinha aqui? Acho que não. Continuando o texto, Hebreus capítulo 12, que diz que nós devemos então, sabendo e sendo encorajados por essa tão grande nuvem de testemunhas, que a palavra de Deus nos relata, nos faz conhecer, devemos então correr essa corrida que é proposta para nós pelo próprio Senhor, livrando-se das coisas que nos atrapalham do pecado, senão teremos muita dificuldade para correr e atingir o alvo. E diz assim: corramos então, livramos dessas coisas, corramos, irmãos. Esse livrar-se, isso é também um processo diário na sua vida e na minha vida. Há certas coisas em nós que dificultam a nossa caminhada, dificultam a nossa corrida, mas elas vão sendo removidas, não do dia para a noite, mas num processo chamado processo da santificação, promovido pela ação do Espírito Santo em nossa vida, tá? Continuando aqui, o texto diz então: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Outra coisa importante aqui: o atleta tem que ser perseverante, e a perseverança é uma característica dos salvos, dos eleitos. Mateus 24, 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, disse o Senhor Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma característica do salvo, a perseverança até o fim. O verdadeiro eleito, o verdadeiro salvo, a graça de Deus atua, opera em seu coração, para que ele possa então perseverar até o fim. Com perseverança então devemos correr essa corrida que nos é proposta. E o versículo 2: tendo os olhos fitos, os olhos fixos até, fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Cristo. Não há como você perseverar, não há como você vencer os obstáculos dessa corrida, não há como você correr bem, vitoriosamente, sem olhar para Cristo. Amém, meus irmãos? Todo tempo, Cristo é o nosso alvo. Siga em frente, motivado
por esse objetivo, por esse alvo, olhando, esteja focado em Cristo Jesus, focado, seu coração focado em Cristo, e você então vai prosseguir, você vai ser motivado, tá? Para que você esteja alcançando o seu alvo, a sua meta. Na verdade, Cristo é o alvo. Nós não fomos salvos apenas para desfrutar de bênçãos que haverá no céu. Mas a maior bênção do céu é a presença do Senhor. Amém? Por isso, esse é o nosso alvo. Por isso que Paulo fala que ele considerava todas as coisas, né? Aqueles títulos que ele tinha, toda aquela sua fama, seus status na sociedade que ele vivia, como esterco, né? Ele deixou tudo aquilo para que pudesse ganhar a Cristo. Cristo é o nosso tesouro, Cristo é o nosso prêmio, Cristo é o nosso alvo, mas Cristo também é aquele que nos dá força para alcançar esse alvo. Cristo em nós, esperança da glória. Então, queridos irmãos, em Cristo Jesus, vamos correr com perseverança, fitando nossos olhos, com os nossos olhos fixados no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa maior motivação. Muito mais que a nuvem de testemunhas que nos encorajam, é o próprio Senhor Jesus. Tá? E essa corrida cristã exige fé. O justo viverá da fé, por isso a palavra diz, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver a vida cristã. Precisamos de crer, de fé. Continuando, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Então vejamos, Jesus, Ele nos motiva, irmãos, também com o seu exemplo. Ele suportou a cruz, nós lemos lá em Filipenses, Ele esvaziou-se em si mesmo, tornou-se na forma de homem, tornou-se um homem, e na forma de homem foi um servo. Diz o texto que Ele se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, um exemplo para nós, nos motivando a caminhar nessa corrida cristã, com fé, com humildade, obedecendo ao Senhor. Ele, com humildade, não se importou com a vergonha que a cruz representava. A morte de cruz era uma morte vergonhosa. Ele se humilhou, não se importou com isso, porque ele tinha um alvo, tinha uma missão, tinha um propósito, e cumpriu sua missão, atingiu o alvo. Sua missão era glorificar o Pai, por isso que ele diz na sua oração, em João 17, glorifiquei a Ti aqui na terra, e também pagar o preço da nossa redenção, da nossa eterna salvação. Jesus, então, cumpriu o seu propósito. Jesus venceu a morte, para que nós também possamos vencer. Ele se alegrou, a Bíblia fala em Isaías, né? Depois que, diz o texto em Isaías 53:11, diz que depois de ver o resultado do seu sofrimento, ele ficaria satisfeito, e ele realmente se alegrou, exultou pelo resultado do seu sofrimento, e o resultado está aqui, em milhares de servos e servas de Deus, os eleitos, salvos por todas as gerações, e aqueles que ainda virão a ser salvos. É o resultado, né, do seu sofrimento. O apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele disse que ele era um imitador de Cristo. Lembram disso? E ele dizia: olha, sigam o meu exemplo, me imitem, como eu imito a Cristo. Em outras palavras, eu entendo assim: olha, eu imito a Cristo, sigam o meu exemplo, imitem a Cristo também. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele, Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso referencial. Olhando para Jesus, seguindo os seus passos, nessa corrida gloriosa, rumo
à eternidade, rumo ao reino de Deus no seu aspecto futuro, rumo à glória do Senhor. Irmãos, isso será muito glorioso. Alguém lê um texto aqui hoje, né? O texto que há lá no livro de Romanos. Eu vou ler para os irmãos. Sim, como atletas espirituais, atletas, né, no Senhor Jesus, correndo essa corrida, enfrentamos adversidades, enfrentamos obstáculos, na verdade. Mas olha o que o texto diz: considero que os nossos sofrimentos atuais, Romanos 8,18, não podem ser comparadas, preste atenção nisso, com a glória que em nós será revelada. Pense no maior sofrimento que você já passou, ou que alguém já passou, conhecido seu, não sei. Esse sofrimento não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Irmãos, há uma glória nos esperando. Sabe, nós não temos capacidade mental, enquanto estamos neste mundo, não há capacidade em nós, na nossa alma, para poder ver, enxergar toda essa glória que está nos aguardando nos céus. É algo tremendo, irmãos. É algo profundamente, intensamente belo. Muito mais do que tudo que você já viu de belo nessa natureza de Deus. É algo muito mais sublime, maravilhoso, do que qualquer coisa que você possa imaginar nesta vida. É aquilo que aguarda, e diz o texto, com a glória que em nós, não só para nós, mas em nós será revelada. Pensa nisso, Ed. Pensa nisso, irmãos. É isso que nos aguarda. Então, no final desta corrida, esta glória nos aguarda. Amém, irmãos? Então, o texto bíblico continua aqui, então, vamos voltar para Hebreus, estou encerrando já. Correndo então esta corrida, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né? Tendo ele como referencial, tendo ele como alvo, mas também como exemplo. Aí o texto fala: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Né? Assim como o Mestre Jesus, você também vai se alegrar no final de sua carreira, de sua corrida, com uma alegria indizível. Eu quero falar um pouco sobre essa questão da glória que nos espera. Eu falei que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos imaginar aqui como será isso. Mas aqui para nós, nesta corrida, para nos motivar, para nos incentivar, há sim uma visão parcial dessa glória que Deus nos concede quando nós buscamos a sua face, quando buscamos a comunhão com Ele. Essa glória o Senhor nos concede através da sua palavra, da leitura da sua palavra, da revelação da sua palavra, através da comunhão, da presença do Espírito de Deus em nós. Ele nos dá uma visão parcial aqui nesta vida dessa glória de Cristo, dessa glória do Senhor. E você e eu precisamos sim. Precisamos cultivar isso, precisamos ter sim no nosso coração, tá? Uma visão parcial da glória de Cristo aqui nesta vida, e podemos e devemos ter, e creio que os irmãos têm, porque isso nos incentiva, isso nos faz adorá-lo, isso nos faz amá-lo, entende? Por isso que é aqueles cânticos, né? Quero ver, né, o Senhor, quero ver o Senhor, tá? Nós cantamos assim. Continuando aqui, pensem bem então, pensem bem em tudo isso. Pensem bem no sofrimento do Senhor contra si mesmo, e não se cansem, nem se desanimem nessa corrida. Paulo diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga, irmão, prossiga para o alvo, fica firme, se fortalece, se exercite, se revigore, receba todo o recurso espiritual da graça de Deus. Seja, uma palavra que é muito usada, empoderado pelo poder do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo e
corra com vigor, como um atleta saudável, essa corrida, porque você vai chegar lá no final. Com certeza, aquilo que o Senhor começou em você, Ele vai terminar. O Senhor está te levando para aquele final, quando você vai ganhar, como diz o apóstolo aqui, o prêmio da chamada celestial, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento? Estar em oração. E nessa oração que você esteja pedindo a Deus graça, poder de Deus, graça, diz: Senhor, me dá graça, para que eu possa me livrar de tudo que atrapalha nesta corrida, e de todo pecado que porventura esteja envolvendo a minha mente, os meus sentimentos ou a minha vontade. Peça a Deus vigor espiritual, para que você persevere. Peça graça, para que os seus olhos estejam fitos em Jesus. Peça, irmãos, peça, peça. Peça que o Senhor lhe ajude a considerar o exemplo de Jesus Cristo, e que esse exemplo possa motivar você a continuar firme, porque assim como o Senhor Jesus exultou com grande alegria, você também vai exultar com grande alegria no final desta carreira. É claro que você vai se alegrar agora também, né? É uma alegria para você neste tempo, mas há algo lá, irmãos, lá no final da carreira, sim, há, que você não pode imaginar, de tão glorioso que é. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Pai, que o Senhor esteja, pelo Teu Espírito Santo, fortalecendo, Pai, o interior de cada irmão, fortalecendo a fé, fortalecendo, Pai amado, a comunhão com Deus. Oh, meu Pai querido, fortalece, fortalece, Senhor, cada vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja revigorando, renovando a esperança, Pai, porque como pregou o pastor Wagner, há uma herança nos aguardando, e na verdade nós já desfrutamos também de uma parte desta herança aqui, Senhor, porque somos herdeiros de Cristo, e há bênçãos para nós nesta vida, Senhor. Se há, Pai, e uma delas é a graça do Senhor, que nos envolve, Pai, a graça do Senhor, Deus querido, que nos fortalece, Senhor, a graça do Senhor, Pai, que nos leva em triunfo, que nos dá vitória, Senhor, a graça do Senhor que nos faz vencer os obstáculos, a graça do Senhor que nos revigora, essa graça que nos perdoa quando falhamos, quando pecamos, essa graça poderosa que nos santifica, essa graça que nos ensina, que nos treina, que nos habilita, que nos capacita, Senhor. Sim, essa graça, Senhor, é uma herança que nós temos em Cristo. Deus abençoa, abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã. Abençoa a Tua igreja, Pai, para que seja uma igreja saudável, Senhor. Firme, Senhor, na fé, Deus. Perseverante, Pai querido. Uma igreja que experimente, Deus, o caminho da santificação, o processo glorioso da santificação. Uma igreja que glorifique a Deus cada dia, dia após dia. Uma igreja que esteja sendo transformada de glória em glória, Senhor amado. Uma igreja que esteja pronta, Pai, para a volta do Senhor. Uma igreja que seja uma noiva pronta, adornada, ornamentada, embelezada, para o encontro com o noivo Jesus Cristo. Deus, abençoa a igreja do Senhor, Pai. Abençoa teus filhos e tuas filhas desta igreja, Pai. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz seja com todos vocês.